E nós temos que decidir pelo grupo do caráter de Cristo. Amém. Glória a Deus. A decisão é nossa. Verdade. Não é de Cristo, é nossa. Agora é Ele que realiza. O discípulo não é superior ao seu mestre. Algum ser humano na face da terra é superior a Cristo? Não, né? Mas pode fazer até coisas maiores? Sim, é. Está escrito? Então, se está escrito, é isso mesmo. Mas por que farão coisas maiores? Algum ser humano é capaz de fazer coisas maiores do que Cristo? Mas ele mesmo pode fazer coisas maiores do que ele mesmo fez? Pode, que ele não fez tudo o que ele podia fazer ainda. Então ele mesmo pode. Não é o ser humano. É o ser humano que dá lugar para ele. E o mesmo que fez, continua a fazer até maiores. Mas todo que for perfeito será como Jesus Cristo ou não? Sim, será como seu mestre. Ninguém é superior. Mas todos podem ser como ele. Porque o Espírito do Pai é o Espírito dele. E o Espírito de ambos deve ser o nosso, irmãos. E com o Espírito do Pai e do Filho em nossas vidas, nós poderemos ser perfeitos como Ele é perfeito. Ele que está lá no céu. Ou errei em falar isso? Ou alguém tem dúvida? O que eu vejo assim, fazer as obras de Cristo. Os discípulos, em seus dias, fizeram obras igualmente Cristo, porque até ressuscitar mortos, eles ressuscitaram ali, né? Houve ressurreição. Agora, quem ia fazer aquela ressurreição? Quem ia fazer aqueles milagres que eles faziam? Até a sombra de Pedro curava as pessoas. Não são obras maravilhosas? Homens semelhantes a nós, como nós. Agora, é atribuído a quem? Foi um serviço feito pelos anjos, né? Isso. Anjos são os administradores a favor daqueles que iam de herdar a salvação. Eles se colocaram na condição. Eles decidiram em favor daquilo ali. Se entregaram totalmente, para que se pudesse agir por meio deles. E isso não vai ser diferente também agora. Jesus referiu esses pensamentos com respeito ao volume, o avanço e além do que Jesus fez. O próprio Jesus que fez, podia realizar ainda outras coisas maiores. Mas, e o mundo todo soube lá, foi só em Filho de Deus. Exatamente. Importa ser consumada a grande e magna obra, importa. A grande e magna obra, tá? Que seja consumada. Aquela de produzir um povo. Essa obra de produzir um povo. Como é que se produz um povo? A obra magna é a obra de produzir um povo de caráter semelhante ao de Cristo. E para me ajudar nessa produção, não que o homem faça esse trabalho, mas ele tem que cumprir com a obra magna de produzir. E essa produção deve ser feita pelo Espírito do Pai e do Filho habitando em nós. Então eu tenho que estar agora numa obrigação de tudo que eu recebo da parte de Deus, eu tenho que transmitir para vocês, senão eu peco por prevaricação. E o mesmo Espírito que me qualifica para estar em pé nos últimos momentos da história, qualifica a todos, porque o Espírito que qualifica um é que vai qualificar o outro. O caráter de um vai ser o caráter do outro. Então devemos estar envolvidos nessa grande, magna obra, né? Produzindo
aí um povo de caráter semelhante ao de Cristo. Não vamos ter que esperar por ninguém, não. Alguém recebeu de Deus alguma coisa, cuide de si mesmo. Não vamos tentar reformar o outro, não. Vamos reformar nós mesmos. Porque quando nós tentamos forçar a barra querendo reformar o outro, dá errado. Às vezes o outro se veste bem porque viu o outro se vestir bem. Às vezes um não come determinada coisa porque o outro disse que não era para comer. E certo que muitas das vezes está tendo outros como seus guias. E quando nós pegamos Cristo como um exemplo, como nosso guia, como nosso mestre, nós vamos ser semelhantes a Ele, isso de forma espontânea. Então esse povo que será produzido com um caráter semelhante ao de Cristo, esse povo exatamente, irmão, olha só, e que seja capaz de subsistir no dia do Senhor. Um períodozinho que o povo de Deus vai estar sem intercessor, eles vão ser cheios do Espírito de Deus, cheios do caráter de Deus, que ele vai encher a terra desse caráter, que é chamado também de glória. A glória que encherá a terra é o caráter. E a terra vai ser cheia do caráter de Deus por meio dos seus mensageiros. Amém. Glória a Deus. E esses vão subsistir nos dias difíceis. Tá? Então, contemplando a Cristo com o propósito de tornar-se semelhante a Ele, é aqui onde nós devemos estar olhando sempre para Cristo com um propósito. De tanta gente olhar para uma pessoa, às vezes a gente fica até falando igual a ele, né? Já olharam isso? Falando aqui mesmo, no nosso meio, no meio das pessoas, seres humanos. Ela de tanto andar com uma pessoa, de tanto conviver com ela, ela toma de repente até o jeito, a forma daquela pessoa. Quando nós olhamos muito para Cristo, vamos ficar parecidos com Ele. Essa é a realidade. Amém. Os métodos, as formas, o jeito, a fala, as ações. Então nós contemplando a Cristo com o propósito de tornar-se semelhante a Ele, o que busca a verdade, vê a perfeição dos princípios da lei de Deus. É regido por princípios. E esse princípio, em primeiro lugar, lei de Deus. E torna-se insatisfeito. Se você ainda continua satisfeito, contudo, aqui diz que esses aí se tornam insatisfeitos com tudo. Não é satisfeito. Eles se tornam insatisfeitos. Ou seja, ele não tem satisfação alguma nas coisas do mundo, nem nas coisas que há no mundo. Eles se tornam insatisfeitos em tudo, menos a perfeição. Ou seja, eles só têm a satisfação deles em buscar a perfeição, a ficar parecido com Cristo, que é perfeito. É isso que o texto está dizendo mesmo? Pode ser que a gente esteja dando a interpretação errada, irmãos, nos ajude aí.